E hoje o nosso tema será a importância da rede de apoio materna. Fiquem comigo até o final, porque vai ter muita coisa boa hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Rosa, mãe da Dominique e da Martina. Primeiro, eu quero começar falando com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar num provérbio africano que fala: é preciso de uma aldeia para criar uma criança. E a gente ainda acha que consegue dar conta de tudo sozinha. Não tem como, né, gente? É muita responsabilidade, é muito trabalho, demanda muito. Então, é muito importante a gente ter a rede de apoio. E o que seria essa rede de apoio? Essa rede de apoio, ela não necessariamente precisa ser apenas pai, mãe, ela pode ser um amigo, ela pode ser uma rede de apoio contratada, ela pode ser a escola, né? Então, qualquer suporte que você tem para os cuidados, para a criação dos seus filhos, é uma rede de apoio. Então, é muito comum a gente pensar logo, mas eu não tenho mãe, não tenho sogra, não tenho ninguém que more perto. Mas existem outras formas de a gente construir a nossa rede de apoio. E ela é, assim, essencial. E eu falo isso porque eu já vivi uma experiência onde eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, sem contar com rede de apoio, porque era minha obrigação de mãe. Principalmente porque quando nasceu a Dominique, minha primeira filha que hoje tá com 4 anos, resolvi dar um tempo, né, na vida profissional para me dedicar exclusivamente a ela. Então eu me sentia na obrigação, não, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E quando a Dominique nasceu, então eu tinha combinado com a minha mãe que no primeiro mês ela ficaria me ajudando com a parte da comida. E eu tinha uma faxineira uma vez por semana que vinha cuidar da casa, lavar roupa, e minha mãe passava. E eu achei que, né, seria suficiente. Falei, um mês, logo eu já consigo voltar a fazer as atividades, consigo voltar a fazer as coisas da casa. E aí foi passando, passou uma semana, 15 dias, um mês, e eu ainda tava mergulhada naquele puerpério, mergulhada nas coisas da Dominique, só eu e ela o dia todo, e eu me sentia muito sozinha, né? E aquilo ia me consumindo. E aí também me consumia outro lado, porque eu falava, meu Deus, quando eu vou começar a dar conta de tudo? Quando eu vou conseguir fazer as coisas? A Dominique foi uma criança que gostava muito de colo, então ela não era aquelas crianças que, coloca no carrinho, dorme, dormiu no colo, pega e coloca. Não, ela não dormia, ela só dormia no colo, ela só dormia se eu ficasse chacoalhando, enfim. E aquilo eu ficava dividida, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria estar ali, queria estar me entregando 100%, eu tinha as outras coisas para fazer que tomavam minha atenção. Então eu ficava nesse conflito e isso pesou muito no meu puerpério, muito no meu puerpério. E compensação com a Martina, que é a minha segunda filha, que tá com 2 anos, foi completamente diferente. Porque aí eu já tinha vivido uma experiência e aí eu já tinha identificado a importância da rede de apoio. Então, assim, eu não queria, né, deixar uma responsabilidade, eu não queria que fosse uma obrigação para minha mãe ter que me ajudar em alguma coisa. Então, eu com meu marido sentamos, organizamos as finanças, porque a gente abriu mão de algumas coisas, porque a gente viu que teria uma necessidade de ter uma pessoa com a gente, auxiliando nas coisas da casa, né? Me ajudando com a comida, limpando, porque eu não ia ter condições de pensar nisso. Até porque eu tinha a Dominique, que tinha 2 anos e 5 meses quando a Martina nasceu. Então eu teria 2 crianças pequenas para estar dando atenção, o que já ia demandar muito. E eu falei, não, dessa vez eu não quero ter outra preocupação. Eu não quero ter que me preocupar com casa, com comida, com nada. Então, na segunda gestação, eu consegui me organizar melhor em sentido de rede de apoio. Então, no começo, minha mãe deu bastante suporte com a Dominique, que era a mais velha, até, né, enfim, aquela fase de adaptação, o bebê demanda muito, mãe dorme muito pouco, então ela me ajudava, levava a Dominique para passear, tudo. E na casa,
eu contei com uma rede de apoio contratada. E isso foi, assim, fundamental. Então, né, essa parte do meu puerpério, ela foi muito mais tranquila. E a gente tem o outro lado emocional, o outro lado, né, psicológico, mas essa preocupação, né, do que, ai meu Deus, preciso fazer comida, a casa tá suja, tem que lavar roupa, tem que isso, tem aquilo, eu não me preocupei com nada. Então, e aí eu quero fazer uma relação, vamos voltar antigamente, na época das nossas avós, né? E fazer a relação com esse provérbio africano, que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Quando as nossas avós tinham filhos, elas moravam quase como se fosse aldeia, né? Porque minha avó mesmo, ela morava em colônia. Então, os homens saíam trabalhar e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Só que eles moravam naquelas casinhas, uma do lado da outra. E aí, quando alguém tinha um filho, todo mundo ajudava. Então tinha, era ali tinha a vizinha, a sogra, a amiga, a cunhada, a irmã, a mãe, todo mundo morando ali perto. Então nascia uma criança, essas mulheres, elas iam durante 40 dias, que era o famoso resguardo delas, 40 dias, elas iam todo dia na casa dessa mãe recém-parida. Essa mãe, ela não fazia nada, ela ficava ali quase de repouso, só com a criança, fazendo as coisas da criança, se alimentando direitinho, e ela não se preocupava mais com nada. As outras mulheres, elas cozinhavam, elas limpavam a casa, elas lavavam a roupa, elas faziam tudo. Tanto é que, né, eu não sei vocês, mas a minha avó, filha, tá fazendo resguardo direitinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair, não pode lavar a cabeça. Tinham várias coisas que elas realmente faziam e elas ficavam ali com dedicação exclusiva para aquele bebê que acabou de nascer. E com a evolução das coisas, com as pessoas migrando muito para a cidade, as cidades crescendo e tomando outras proporções, né? As mulheres também foram ingressando no mercado de trabalho. Muita coisa se perdeu. E essa rede de apoio, ela também foi se perdendo. Então foram se construindo os muros das casas e as pessoas foram ficando mais isoladas. Quem hoje em dia que tem gente que não conhece, nem nunca viu a cara do próprio vizinho, não sabe quem é, né? Então, se precisar de alguma coisa, não é pro vizinho que vai pensar. Pega o carro, vai em algum lugar, compra, se vira. Você não vai pensar, nossa, deixa eu bater na casa do meu vizinho e pedir uma xícara de açúcar. Hoje em dia é muito raro ver isso, principalmente nas grandes cidades. Quanto maior a cidade, mais distante as pessoas ficam. E na maternidade, as mães sofrem muito com isso. Muito mesmo. Então, assim, a mãe consegue dar conta da criança sozinha? Consegue. Só que a saúde dela, física e mental, fica abalada. Ela sofre. Porque não tem como conseguir equilibrar todos os pratos. Ainda mais hoje que a gente tem muitos pratos para equilibrar. A mulher tem que equilibrar a vida profissional, né? O relacionamento dela com o marido, a educação dos filhos, a casa e o lado dela emocional e o físico. Porque hoje em dia a gente se cobra muito mais em relação ao nosso físico, ao nosso corpo, à nossa vida social do que antigamente. Então tudo isso fica muito afetado. Essa mãe fica muito abalada. Ela fica assim, sem chão. Ela se sente solitária. E não precisa ser. Não precisa ser. Porque depois, né, então conforme essa migração para cidades, conforme as pessoas foram morando mais separadas umas das outras, mudando para longe dos seus familiares, também surgiu um outro provérbio, que é aquele: quem pariu, que crie. Agora, olha como isso é solitário. Olha como isso é pesado. A mulher foi colocando isso na cabeça. Bom, quem pariu que crie. Então é minha responsabilidade. Tanto é que tem muitas mães que não enxergam nem os seus parceiros, nem o pai dos filhos como alguém que sim tem que ser dividido a responsabilidade. Ela acha que não.
O filho é meu, nasceu da minha barriga, sou eu que tenho que arcar com tudo, sou eu que tenho que fazer tudo, sou eu que tenho que dar conta de tudo, né? E isso não tem como, a conta não fecha. Uma mulher que dá conta de tudo, na verdade ela não dá conta de nada. Alguma coisa fica negligenciada. E a primeira coisa que ela vai negligenciar é ela mesma. Então aí ela fica sem tempo para ela vai ficar cansada, ela vai ficar irritada, e aí começa a comprometer toda a outra esfera. Então, todo mundo que cerca ela acaba ficando também, né, com relacionamento com ela comprometido. E isso está muito relacionado à rede de apoio. A rede de apoio é muito importante para essa sobrecarga materna, porque se a mãe tem uma rede de apoio, ela consegue ter também um tempo para ela. Então ela consegue saber que em algum momento do dia dela, que ela vai ver qual é o melhor, se é no começo da manhã, se é no meio do dia, se é no cochilo de um filho, se é no final da tarde. Se ela tem com quem contar para deixar os filhos, para que cuidar dos filhos, estar olhando os filhos, ela sabe que aquele tempo ela pode tirar e ter para ela. Agora, se ela não tem com quem contar, se ela não tem quem fique com as crianças, como que ela vai conseguir ter esse tempo para ela? Então fica muito mais difícil. Então esse é um ponto que a gente precisa ter muito em mente quando a gente pensa em ter um tempo para si. É com quem você pode contar. E sempre lembrando, gente, que marido não é ajuda. Marido é pai. E pai tem as mesmas responsabilidades de mãe. Então, se mãe tem que cuidar, pai tem que cuidar. Então, aí vai, claro, né, de cada carga profissional, os horários. Mas as agendas têm que se encontrarem e tem que todo mundo ter o mesmo peso aí. Porque senão não dá, não pode ficar tudo nas costas dessa mãe. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental. Fala, ai, Bianca, mas eu moro em outra cidade, eu moro longe da minha família, só tenho eu e meu marido. Qual é a sua sugestão? Como que eu faço para ter uma rede de apoio? A minha sugestão é, organize as suas finanças. Todo mundo tem alguma coisa que pode diminuir nos gastos. É um iFood no final de semana, é a marca da comida que você compra, enfim, é muito industrializado, pede muita comida, come muito fora, ou faz vinha toda semana, ou enfim. Sempre tem alguma coisa que, se a gente auditar as contas, se pegar as finanças da família, tem coisa que a gente consegue riscar. E riscando isso, é contratar uma rede de apoio. Ah, não, eu não tenho condição de ter todo dia, porque fica caro. Tá bom. Então tenha uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma vez a cada 15 dias. Vê o que é que mais te sobrecarrega no seu dia. Então, nossa, o que mais me sobrecarrega, então, são as refeições. Então, o que eu vou fazer? Bom, tem vários tipos de opções. Então, tem desde serviço de comida saudável congelada, né? Assim, ou própria marmita fresca que entregam no dia, tem o cardápio lá da semana. Você consegue se planejar e eles entregam no horário. Tem pessoas que você consegue contratar para vir na sua casa para cozinhar, então ela faz ali a refeição para uma semana, 15 dias, tudo separadinho em porção e você pega e você congela. Então, existem vários meios que a gente consegue estar facilitando aí para estar tirando essa sobrecarga, tirando o que é que mais ocupa o seu dia, o que é que mais te deixa estressada, o que mais te tira do sério, sabe? Então, é olhar o que você consegue terceirizar. Então, né, o seu filho, você não, ele é a sua prioridade. Você é a sua prioridade, seu marido é a sua prioridade. Então, vamos lá. E a casa? A casa é uma prioridade? Não, não é uma prioridade. Pode ser você, pode ser outra pessoa fazer, enfim, né? Então, tem que olhar esse tipo de coisa. Outro ponto que eu também acho importante ressaltar é que mesmo às vezes quem tem pais, sogro, sogra que moram perto,
Às vezes fica, ai, mas eu não quero atrapalhar, ai, mas é que nunca falou pra mim que se eu precisasse. Gente, é sua mãe, é a mãe do seu marido. Conversa. Ai, mãe, olha, eu tava precisando de um tempo pra mim, eu queria uma vez na semana ir fazer a unha sozinha com as crianças. Que dia que você acha que fica melhor pra você? Qual é o horário? Você acha que tal horário, tal dia fica bom? Você pode ficar com eles um pouquinho pra mim, pra eu conseguir sair, respirar e cuidar de mim um pouco? Se a pessoa não puder, ela vai falar, ai, não leva também pro lado pessoal, sabe? Fala, ai, nossa, não, eu não posso esse dia. Ah, então será que outro dia daria certo? Não, tudo bem, eu super flexível. Sabe, seja flexível. Fala, nossa, não, falou que não pode é porque ela não gosta, é porque ela não quer, porque acha que eu tô incomodando. Porque a gente é muito assim, de tirar, né, conclusões de porque a pessoa falou que naquele momento, naquele dia não podia. Acha, nossa, não quer me ajudar, não vou pedir nunca mais. Então a gente tem que entender que a gente está pedindo, né, uma ajuda, mas também a gente não precisa já ir armada para quando a gente falar, se vier um não, já vai preparada. Não, eu sei que não vai querer, eu sei que não vai me ajudar, não. Vai, sabe, de mente aberta. Outra coisa também que eu sei que é uma grande preocupação é quanto à relação, às vezes, quanto à educação dos filhos, né? Então, às vezes vai na casa de vó não é mãe, né? Então, vó não tá lá pra educar, ela tá lá pra, enfim, mimar. É algo pra ser esporádico. Então, é claro, vai ser diferente do que dentro de casa. A responsabilidade da criação e educação dos filhos é da mãe e do pai, e não da avó e do vô. Então, mas tem algumas coisas que dá pra gente relevar, que não precisa levar tudo tão a ferro e a fogo, porque senão, não, só eu faço, só eu sei, só o meu jeito é certo, não posso deixar com a avó porque a avó faz assim, assado, não posso deixar com o pai porque senão isso e aquilo. E aí, não existe outra de você, é só você. Então, se só você sabe fazer, e só você vai fazer, e quem vai fazer por você, se não você? Então, isso é outra coisa. Tem que pensar que quando a gente tem um filho, é difícil dar conta sozinho. É sobre-humano. Ninguém dá conta sozinho. Se dá, o corpo depois vai prestar a conta, vai vir a conta depois. Na saúde, no emocional, vai vir no relacionamento, né? Na relação com os filhos. Então, a que custo dar conta de tudo? A que custo você quer? É importante a gente equilibrar essa balança. E como eu sempre digo aqui, o autocuidado, o olhar para si, o fazer algo que você goste, ele é a pedra angular, ele é fundamental para uma mãe saudável, que reflete em relacionamento saudável com o marido, que reflete em filhos saudáveis e que reflete num ambiente com harmonia, numa família feliz. Então, se a mãe desequilibra aqui, vai sendo uma cascata. Então, mães, olhem para si, se coloquem como prioridade, porque vocês precisam estar saudáveis, tanto fisicamente como emocionalmente, porque ser mãe é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Só que ninguém disse que você precisa ter essa responsabilidade e fazer tudo sozinha. Então, contem com os seus parceiros, divida suas angústias, conversem com eles, sem briga, sem ficar jogando coisa na cara, sem falar que sobra tudo pra você. Primeiro se olhem, olhem pra dentro de vocês, vejam como vocês se sentem, do que vocês estão precisando, para então você ir falar com as pessoas sobre o que você está sentindo e como que a outra pessoa pode colaborar com você, como outra pessoa pode ajudar você. Então é sobre você, né? E não sobre o outro. Então isso é muito importante a gente ter em mente. E falo isso por experiência própria. Porque
do tempo que eu era ali, tava imersa só com as crianças, só cuidando das crianças, irritada, cansada, estressada. E do momento que virou essa chave, do momento que eu comecei a aceitar, né? Porque eu sou uma pessoa muito controladora, muito quero fazer, quero que seja só do meu jeito. Comecei a aceitar mais muita coisa, que não é só do meu jeito que é certo, que eu não ia dar conta de fazer tudo, que eu ia ficar louca. E que aí foi mudando e que hoje eu tenho tempo pra mim, que hoje eu consegui retomar os meus projetos profissionais, que estou me realizando profissionalmente, coisa que antes não tinha acontecido, que me descobri muita coisa profissionalmente depois de mãe. Então, assim, eu fico menos tempo com elas, mas o tempo que eu fico é de qualidade, porque eu tô feliz comigo mesma, porque eu tô realizada também como mulher, como pessoa, como profissional. Então isso é importante pra mim. E se é importante pra mim, é importante pra elas. Elas querem o quê? Elas querem uma mãe feliz, que esteja com elas ali feliz, realizada. Não uma mãe que se anulou e se esqueceu. Ai, nossa, minha mãe, olha, se anulou, se esqueceu, deu a vida dela pra mim. Que mãe maravilhosa. Não. Elas querem uma mãe feliz. Uma mãe que elas possam se inspirar, que seja exemplo para elas. É isso que eu sempre busquei e queria para as minhas filhas. Eu queria ser exemplo. Então, sim, exemplo de mãe, mas exemplo de mulher. Tantos sonhos, tantas coisas que a gente tem antes de ser mãe que a gente não precisa deixar. Claro, quando a criança é pequena, a gente passa por um momento aí mais, né, que de imersão, que é necessário. Só que o tempo vai passando e a gente não pode deixar de se resgatar, a gente não pode deixar de reacessar a nossa vida. Então a gente tem que saber esse momento de olhar e falar, nossa, tá bom, meus filhos estão crescendo, filho vai sempre, né, a gente vai sempre ter que dedicar tempo, atenção, vai sempre demandar. Só que chega um momento que a gente já sabe que a gente já pode começar a tirar um pouquinho do time de campo e voltar a olhar pra gente. Então isso é muito, 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 muito importante. Então, só recapitulando aqui, se a gente não esqueceu de nada, a rede de apoio, ela é assim, fundamental para qualquer mãe. Então vamos também tirar aqueles conceitos de que, mas eu não tenho mãe que mora perto, não tenho familiar que mora perto, a gente pode ter um amigo com quem a gente pode contar, a gente pode reorganizar a nossa vida financeira para a gente colocar o filho numa escolinha, contratar alguém para trabalhar em casa, para ajudar com as coisas da casa. A vida precisa ser reorganizada, não adianta. Depois que a gente tem filho, a vida muda. E a gente tem que se readaptar, se reorganizar. A família, né, vai crescendo. Quando a gente casa já não muda. Quando a gente é solteira, a nossa vida é de um jeito. A gente casa, a gente tem que se adaptar, readaptar. Né? A gente cria uma nova dinâmica. Aí depois que tem filho, de novo, passa por uma mudança de novo e a gente tem que se readaptar de novo e uma nova dinâmica. Nasce o segundo filho de novo, e o terceiro e o quarto, e sempre vai ter esse tipo de mudança. Quando os filhos crescerem, quando forem adolescentes, quando saírem de casa, a vida está em constante movimento e transformação. E a gente tem que estar sempre olhando, fazendo essa análise da nossa vida, nossa análise financeira, nossa análise, para estar sempre organizando de acordo com as necessidades daquele momento. E quando a gente tem filho pequeno, a necessidade é a nossa sanidade mental e o bem-estar das crianças, e o desenvolvimento e o crescimento, mas o nosso bem-estar, nossa saúde mental, ela conta sim. Então precisa entender o que para cada uma de vocês é mais importante, o que pega. Então, olha, para assim, putz, o que será que é o que pega para mim, que aquilo me consome, que aquilo, então, eu sei que para muita gente é a casa, eu mesmo sou uma que para mim, nossa, eu tenho que ficar limpando, lavando, passando isso me consome demais. Tem gente que não suporta cozinhar, que todo dia pensar o que tem que fazer de almoço, pensar o que tem que fazer de janta, isso consome. Então, cada um vai identificar
qual é o ponto que mais pega na sua casa. E trabalhar em cima disso, trabalhar para resolver. Então, trabalhar o que eu vou fazer para diminuir esse estresse, para diminuir, para isso não ser mais um problema para mim. E aí você vai ver que isso já vai começar a aliviar. Então, esse é um passo muito importante também. E acompanhem todo o conteúdo. Nós estamos também com um canal no YouTube. Então, procura lá Mãe com Tempo, que tá muito legal. Tem muita informação aqui. Um beijão, boa noite e até semana que vem.